Capítulo 5, escolha da posição. E já começa algo muito interessante, né? Porque eu sempre recebo perguntas do tipo: como eu devo escolher a posição que meu filho vai jogar? Como é que ele deve escolher essa posição em si? E muitas vezes o atleta acaba escolhendo a posição por três motivos. O primeiro, atacante, né? Porque atacante é o que mais aparece na TV. É o que faz gol, é o que é o patrocínio, é o que tem aquele glamour. Atacante, então, é sempre a primeira opção. A segunda opção é a questão do ídolo. Hoje, cada atleta fala o seguinte: eu sou fã de tal atleta, fulano de tal. E aí, qual que é a posição dele? Ele vai acabar vendo que ele é muito parecido com esse jogador porque ele joga na mesma posição. Vou dar um exemplo: o jogador ele joga ali de volante e tudo mais. Ele vai falar: eu sou o Casemiro. Por quê? Porque ele tem o Casemiro como referência. Já o terceiro ponto é a posição que o pai manda. Porque o pai fala o seguinte: filho, você tem que jogar no ataque, filho, você tem que jogar no meio, filho, você vai jogar de zagueiro. E aí o filho, né, no nível de hierarquia, o que acontece? Ele nunca vai desobedecer o pai. Mas óbvio que esses três motivos, essas três situações, não são as melhores situações para se escolher a posição. A gente acaba mencionando sempre uma parte muito importante que é o seguinte: até os 15 anos em si não existe posição. O atleta ele tem que flutuar em todas as posições até para ver onde que ele vai gostar mais, até para ele entender como é que funciona a posição de um atacante, como é que funciona um lateral, um volante, um meia, um zagueiro. Eu já vi posições que no primeiro tempo o jogador joga no gol e no segundo tempo ele joga como atacante. Não tem problema nenhum. O que é importante, sim, é o atleta ter a identificação com os blocos. Quais são os blocos? Bloco da defesa, o bloco do meio e o bloco do ataque. Isso é importante. O atleta, quando ele passa por esses blocos, ele vai ver aonde ele se adapta e aonde ele gosta mais de jogar. Aí é um ponto interessante. Já começa por aí. Eu sempre separo algumas perguntas para você mesmo, pai, fazer junto com o teu filho, para conseguir dar essa orientação, dar esse direcionamento para ele escolher a posição em si. Algumas perguntas quanto à questão até da estatura, começa assim: eu sou alto ou baixo para essa posição? É, não é um fator determinante. Vou dar um exemplo: um zagueiro tem que jogar, só vai jogar de zagueiro acima de 1,90 m. Não é fator determinante, porém ajuda. Consegue entender? Mesmo tanto, 1,90 m, o atleta não vai conseguir jogar de extremo, um cara que ataca um atacante de beirada. Mas pode acontecer? Pode. Não é um fator determinante, mas ajuda e muito. Segunda situação é se o atleta. Será que o meu filho tem força? Será que ele consegue jogar? Ele é rápido ou ele tem força? Qual é a característica principal dele, né, dentro desses atributos? Ter velocidade é muito interessante, né, principalmente para atacante. O atacante ele precisa ter velocidade para conseguir ganhar de quem está do outro lado. Tem um ponto que às vezes a gente não para perceber. Já parou para perguntar para o seu filho se ele gosta de defender ou atacar? Sabe, uma pergunta bem simples. Fala: filho, você se sente mais confortável? Você gosta mais atacando ou defendendo? Ele vai te dizer. Tem atleta que prefere muito mais construir uma jogada, fazer toda a jogada como um todo. Ah, como ele fica feliz de dar uma assistência, de dar um passe, deixar o atleta na cara do gol. Como faz total diferença, né? Outra situação: se o atleta gosta de se movimentar mais ou ficar mais parado, o que é natural. Ele tem uma escolha como essa, né? Tem um ponto importante que, se for falar das posições aqui da primeira linha, com os dois zagueiros, os dois laterais, a questão de volante, a questão dos meias, dos atacantes, tem uma questão do seguinte: teu filho gosta de jogar por dentro ou por fora? O que significa jogar por dentro ou por fora? Jogar por dentro, mais na região central do campo. Jogar por fora, os laterais, os atacantes de beirada. Então, pergunte para ele se ele gosta de jogar numa dessas duas posições, né? E o ponto principal, e novamente eu falei sobre isso ali anteriormente, eu dei uma pincelada, mas você já parou para pensar se o teu filho realmente gosta de fazer gol? Sabe? Se o prazer dele é estar ali fazendo gol? Porque isso é um fator importante. Porque, novamente, às vezes o atleta tem muito mais prazer em dar um passe, em participar, em construir uma jogada, e se ele é bom nisso, por que não se especializar cada vez mais? Então, agora com essas dicas, com essas maneiras rápidas, eu tenho certeza que você, pai, vai conseguir dar um direcionamento para auxiliar o seu filho em busca da posição ideal.